Exulte os céus, os anjos triunfantes, mensageiros de Deus desçam cantando. Façam soar trombetas fulgurantes, a vitória de um rei anunciando. Alegre-se também a terra amiga, que em meio a tantas luzes resplandece, e vendo dissipar-se a treva antiga, ao sol do eterno Rei brilha e se aquece. Que a Mãe Igreja alegre-se igualmente, erguendo as velas deste fogo novo, e escute o aleluia, revoado de repente, cantado de alegria pelo povo. E vós que estáis aqui, irmãos queridos, em torno desta chama reluzente, erguei os corações e assim unidos, invocamos a Deus onipotente. Ele que por seus dons nada reclama, quis que entre os seus levitas me encontrasse, para cantar a glória desta chama. De sua luz um raio me transpasse. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, a nossa salvação. Sim, verdadeiramente é bom e justo cantar ao Pai de todo o coração e celebrar seu Filho Jesus Cristo, tornado para nós um novo Adão. Foi Ele quem pagou do outro a culpa, quando por nós a morte se entregou, para apagar o antigo documento. Na cruz todo o seu sangue derramou. Pois eis agora a Páscoa, nossa festa, em que o real Cordeiro se imolou, marcando nossas portas, nossas almas, com seu divino sangue nos salvou. Esta é, Senhor, a noite em que do Egito retirastes os filhos de Israel, transpondo o mar vermelho a pé enxuto, rumo à terra onde corre leite e mel. Ó noite em que a coluna luminosa as trevas do pecado dissipou, e aos que creem no Cristo em toda a terra, em povo eleito congregou. Ó noite em que
graça de um tão grande Redentor. Só tu, noite feliz, soubeste a hora em que o Cristo da morte ressurgia. E é por isso que de ti foi escrito: a noite será luz para o meu dia. Pois esta noite lava todo o crime, liberta o pecador de seus grilhões, dissipa o ódio e dobra os poderosos, e enche de luz e paz os corações. Ó noite de alegria verdadeira, que prostra o faraó e ergue os hebreus, que une de novo ao céu e a terra inteira, pondo na treva humana a luz de Deus. Na graça desta noite o vosso povo acende um sacrifício de louvor. Acolhe, ó Pai Santo, o fogo novo, não perde ao dividir-se o seu fulgor. Ser a Virgem de abelha generosa, ao Cristo ressurgindo trouxe a luz. Eis de novo a coluna luminosa, que o vosso povo para o céu conduz. O círio que acendeu as nossas velas, possa esta noite fulgurar. Mistura sua luz à das estrelas, cintilhe quando o dia despontar. Que ele possa agradar-vos como filho, que triunfou da morte e vence o mal. Deus que a todos acende no seu brilho, e um dia voltará a sol triunfal. Agora e para sempre, por todos os séculos dos séculos. Meus irmãos e minhas irmãs, tendo iniciado solenemente esta vigília, ouçamos no recolhimento desta noite a palavra de Deus. Vejamos como ela salvou outrora o seu povo e nestes últimos tempos enviou seu Filho como Redentor. Peçamos que o nosso Deus leve à plenitude a salvação inaugurada na Páscoa. Sentados, acolhemos a liturgia da palavra. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles, e eu seja glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Quando eu for glorificar as custas do faraó, seus carros e cavaleiros, então o anjo do Senhor, que caminhava à frente do acampamento dos filhos de
com ele, ao mesmo tempo, a coluna de nuvem que estava na frente colocou-se atrás. Inserindo-se entre o acampamento dos egípcios e o acampamento dos filhos de Israel. Para aqueles que a nuvem era tenebrosa, para estes iluminava a noite. Assim, durante a noite inteira, uns não puderam aproximar-se dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a noite o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte, e as águas se dividiram. Então os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam como que uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios puseram-se a persegui-los, e todos os cavalos do faraó, carros e cavaleiros, os seguiram para dentro. Ora, de madrugada, o Senhor lançou um olhar desde a coluna de fogo e da nuvem sobre as tropas egípcias e as pôs em pânico. Bloqueou as rodas de seus carros, de modo que só a muito custo podiam avançar. Disseram então os egípcios: fujamos de Israel, pois o Senhor combate a favor deles contra nós. O Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã, o mar voltou ao seu leito normal, enquanto os egípcios, em fuga, corriam ao encontro das águas, e o Senhor os mergulhou no meio das ondas. As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército de Faraó, que tinham entrado no mar em perseguição de Israel. Não escapou um só. Os filhos de Israel, ao contrário, tinham passado a pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas lhe formavam uma muralha, à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e o Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar. E a mão poderosa do Senhor agiu contra eles. O povo temeu o Senhor e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor este cântico. Força, meu canto é o Senhor. Força, meu canto é o Senhor. Salvação Ele se fez para mim. Salvação Ele se fez para mim. Cantemos a Deus que nos libertou. Cantemos a Deus que nos libertou Das mãos do inimigo, dos pés do opressor. das mãos do inimigo, dos pés do opressor. Cantemos a Deus que nos libertou. Cantemos a Deus que nos libertou. Cavalos e carros no mar a fogo. Cavalos e carros no mar afogou. Cantemos a Deus que nos libertou. A Deus que nos libertou. Soldados e chefes vencidos deixou. Soldados e chefes vencidos deixou. Cantemos a Deus que nos libertou. Temos a Deus que nos libertou. No longo deserto
Cantemos a Deus que nos libertou. Cantemos a Deus que nos libertou. Na fome e na sede nos alimentou. Na fome e na sede nos alimentou. Cantemos a Deus que nos libertou. Cantemos a Deus que nos libertou. A lei da justiça pra nós ensinou. A lei da justiça pra nós ensinou. Cantemos a Deus que nos libertou. Cantemos a Deus que nos libertou. Na terra bendita com a gente ele andou. Terra bendita com a gente ele andou. Minha força e meu campo é o Senhor. Minha força, meu campo é o Senhor. Salvação ele se fez para mim. Salvação ele se fez para mim. Oremos. Ó Deus, vemos brilhar em nossos dias as vossas antigas maravilhas, como manifestastes outrora o vosso poder, libertando um só povo da perseguição do faraó. Realizais agora a salvação de todas as nações, fazendo-as renascer nas águas do batismo. Concedei a todos os seres humanos tornarem-se filhos de Abraão e membros do vosso povo eleito. Por Cristo nosso Senhor. Neste momento podemos lembrar acontecimentos que desde a Páscoa do ano passado são sinais do amor de Deus e que constituem o nosso Antigo Testamento, que nos empurra para Cristo. Depois de cada memória, vamos aclamar dizendo: isto é Páscoa. Isto é Páscoa. Trazer presente a caminhada da comunidade de Nossa Senhora do Rosário e Santos Reis, aqui do distrito de Lages, a festa de Nossa Senhora no mês de maio do ano passado, as novenas, a preparação do Natal com os encontros de Natal na casa das famílias. Isto é Páscoa. Isso é Páscoa. Trazer presente todas as pessoas que acolheram o nosso convite e ao longo desse tempo vêm participando conosco, nos ajudando, crescendo cada vez um número de pessoas que ajudam na liturgia, no canto e em todas as celebrações. Isso é Páscoa. Trazer presente também a fé das meninas que rezam o terço de toda quinta-feira, né? Que Deus possa estar abençoando, que elas possam continuar, né, fazendo esse momento de louvor, de graça, de oração e buscando também estar aumentando a fé. Isto é Páscoa. Isto É Páscoa. Trazer também as chuvas, né, que este ano vem molhando a terra e produzindo os frutos. Isto é Páscoa. Isso é Páscoa. trazer presente os catequizando de adultos que logo vão receber o sacramento da Eucaristia e do Crisma. Isso nos alegra muito e isso é Páscoa. Isso é Páscoa.
trazer presente a recuperação dos enfermos que sofreram algum tipo de enfermidade e que receberam a cura. Isto é Páscoa. Isso é Páscoa. Trazer presente também a memória das pessoas falecidas que hoje não estão entre nós, fisicamente, mas que estão junto do Pai na sua glória, contemplando Cristo ressuscitado. Isto é Páscoa. Isso é Páscoa. Por todos esses motivos que nós apresentamos aqui, vamos glorificar Deus cantando. Glória de Deus brilhando, aleluia. Olha a glória de Deus brilhando, aleluia. Olha a glória de Deus brilhando, aleluia. Olha a glória de Deus brilhando, aleluia. Nosso Deus é o artista do universo, é a fonte da luz do arco, é o som, é a música, é a dança, é o Guarda dele pescador, sem materno, sempre fértil, amor. Aleluia, aleluia. Vamos brilhar, que é pra glória de Deus brilhar. Nosso Deus é caminho e caminhar do seu povo para a libertação. Onde quer que seja o oprimido, deixa ver que promove a redenção. Ele quebra a força da multidão e garante a vitória da união. Aleluia, aleluia. Vamos lutar, que é pra glória de Deus brilhar. Nosso Deus é a voz que se levanta, é um canto gemido, é um clamor, é um braço erguido para a luta, é um abraço em nome do amor, é um pé conquistando um novo espaço, é a terra, é a fruto, é a flor. Aleluia, aleluia. Vamos amar, que é pra glória de Deus brilhar. Nosso Deus está brilhando noite e dia, pelos campos e praças do país. É presença na voz da maninada, que combate o futuro mais feliz. É que casa pede plena vida, todo o povo cantando hoje bendiz. Aleluia, Aleluia. vamos cantar, que a glória de Deus brilhar. Oremos. Ó Deus da vida, que iluminais esta noite santa com a glória da ressurreição do Senhor, renova em toda a humanidade, em todos os prédios, em todas as igrejas, a alegria de sermos teus filhos e filhas, para que, mergulhados nesta festa da Páscoa, vivamos consagrados ao teu serviço. Por Cristo nosso Senhor. Sentados, escutamos a liturgia da palavra. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Pois, se fomos de certo modo identificados a
Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a Ele também, pela sua ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também vivemos com Ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem mais poder sobre ele, pois aquele que morreu para o pecado, uma vez por todas. Mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Durante 40 dias não cantamos o aleluia. Entoe agora para nós este canto de alegria, de festa. Dê graças ao Senhor, que seu amor é sem fim. Diga ao povo de Israel que seu amor é sem fim. Diga aos seus sacerdotes que seu amor é sem fim. Diga a todos que o temem que seu amor é sem fim. Aleluia, 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 aleluia. Eis o dia do Senhor, alegres exultemos. Eis o dia em que Ele agir, alegres exultemos. Eis o dia que Ele fez, alegres exultemos. Vem salvar-nos, ó Jesus, alegres exultemos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se,
retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. De depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galiléia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se, prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Bendita Páscoa de Jesus Cristo, que traz consigo as chagas do amor maior. Não existe Páscoa da ressurreição sem reconhecer as marcas da paixão. Noite das noites, clara como a luz do dia. É Páscoa, é a festa da vida, é a vitória sobre a morte. Viver como ressuscitados é o fundamento da espiritualidade cristã, ensina o apóstolo Paulo. Por isso a celebração da Páscoa é tão importante para a espiritualidade do cristão. Ela anima a luta não violenta para transformar o mundo. Luta que acarreta sofrimentos pessoais e riscos à vida. Crer na ressurreição é assumir o caminho do testemunho, o caminho do ser discípulo, do ser discípula de Jesus crucificado, morto e ressuscitado. Tudo começa com a ressurreição. Sem ela não há esperança. Sem ressurreição, Jesus seria apenas um grande mestre espiritual. Mas a ressurreição faz de Jesus vida nova, vida em plenitude, vida doada, vida que entrega a cada uma de nós. Pedro Casaldáliga nos inspira dizendo o seguinte: missão
é transmitir a ressurreição. Mais que anunciar a ressurreição, a missão é levar a vida nova onde a vida está ameaçada da morte. É levar esperança, é levar fé, porque fé é confiar em Deus que é vida, que é amor e que não falta. Misteriosamente, Ele age e se faz presente quando menos esperamos. Ali está Jesus. Ali está o Cristo ressuscitado. Cada vez que eu faço a reflexão sobre a Páscoa, eu me lembro então do bispo Pedro Casaldáliga, que morou lá em São Félix do Araguaia. E eu gosto muito da forma como ele fala da esperança. Com palavras simples, muito simples, ele descreve a ressurreição da seguinte forma: depois da síntese final da Páscoa de Cristo, não nos é mais permitido viver tristes. Agora a verdadeira alternativa é ou a vida ou a ressurreição. Tudo começa com a ressurreição. Sem ela não há esperança. E nossa missão é transmitir ressurreição. Se nossa missão é transmitir a ressurreição, somos chamadas a transmitir a esperança e vida para todos que encontramos no cotidiano das nossas casas, das nossas famílias, do nosso trabalho. Porque somos chamados a testemunhar a alegria do ressuscitado e a encher de esperança aqueles que a perderam por qualquer circunstância da vida. Como cristão católico, nossa missão é transmitir a ressurreição pela alegria do ressuscitado. Quando Jesus aparece a Maria, ela que experimentou o sofrimento do crucificado, se alegra grandemente com a ressurreição e escolhe com Cristo a vida. Procuremos então, meus irmãos e minhas irmãs, viver a alegria da ressurreição como um grande acontecimento em nossa vida. Viver todos os dias testemunhando essa alegria e esperança em nossa caminhada, em nossa missão. O Papa Francisco, que em sua homilia no dia de Páscoa do ano passado, também nos falou da esperança, já nos convocando para o ano santo da esperança. E ele nos alertou dizendo: a Páscoa é a festa da remoção das pedras. Deus remove as pedras mais duras, contra as quais vamos embater esperanças e expectativa. A morte, o pecado, o medo, o mundanismo. Cristo vem fazer nova todas as coisas, inverter nossas decepções. Nesta Páscoa, cada um é chamado a encontrar no vivente aquele que remove do coração as pedras mais pesadas. O Senhor não habita na resignação, ressuscitou, não está mais lá. Não adianta procurar no túmulo, porque o túmulo está vazio. Lá nós não vamos encontrar. Ele não é Deus dos mortos, Ele é Deus dos vivos. Não sepultemos a esperança. Papa Francisco continua sua reflexão, lembrando quanto Deus nos ama e que a Páscoa é uma festa do grande amor de Deus. Amou-nos ao ponto de experimentar a angústia, o
o abandono, a morte e a mansão dos mortos, para de lá sair vivo e vitorioso e dizer-te: não estás sozinho, confia em mim. Jesus é especialista em transformar as nossas mortes em vida, os nossos lamentos, as nossas tristezas em dança e alegria. Com Ele podemos realizar também nós a Páscoa, isto é, a passagem do fechamento à comunhão, da tristeza, da desolação, do medo à confiança. Não fiquemos a olhar para o chão, mas olhemos para o céu, olhemos para o sol que brilha, olhemos para a ressurreição. Não podemos escolher a tristeza, o desânimo. Fixemos o nosso olhar no alto, no ressuscitado, Ele que vive e é o motivo da nossa esperança. É nele que a cada dia renasce a nossa esperança. Por isso, nesta Páscoa, somos convidados a renovar essa esperança, a transformar a nossa vida, a sonhar o sonho daqueles que foram justificados em Cristo Jesus. Ele venceu a morte e nos trouxe a vida, e vida em abundância. Olhemos para o alto e olhemos com o olhar de Jesus, cheio de compaixão, misericórdia e esperança. Que esta celebração desta Páscoa, em meio a tanto sofrimento infligido aos pobres, às mulheres, aos povos negros e originários, aos migrantes, a tantos sofredores e sofredoras, as crianças que foram mortas essa semana em Israel, aqueles que foram expulsos de suas pátrias, que o Cristo ressuscitado confirme nossa esperança na ressurreição e mantenha firme a espiritualidade libertadora que anima a nossa luta, que anima a nossa comunidade, que anima a nossa caminhada por um mundo de justiça e de paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. Invoquemos hoje as testemunhas do Evangelho, que roguem a Deus por todos nós, batizados e batizadas em todas as igrejas. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Maria, Mãe de Deus, ó negra Aparecida, morena, guarda-roupa, mãe da América Latina. Ó anjos do Senhor, Miguel e Rafael,
anjinhos do Nordeste. Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Benedito João Bosco do nosso Ribeirão, livrai-nos da tortura, salvai-nos da opressão. Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Animadores leigos, saudar a comunidade, fazer de toda a igreja um povo de verdade. Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Rutilio e Rodolfo, Josim, Ezequiel, fazer de todo padre testemunha fiel. Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Romero e Angelelli, da doação maior, tornai nossos pastores iguais ao bom pastor. Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Ó Senhor, sede nossa salvação, Ouvi-nos, Senhor. libertai-nos do pecado e da opressão, Ouvi-nos, Senhor. retornai ao seu lar os exilados, Ouvi-nos, Senhor. devolvei-nos desaparecidos, Ouvi-nos, Senhor. ajudai-nos a viver organizado, Ouvi-nos, Senhor. que haja terra para todos os sem terra, Ouvi-nos, Senhor. haja casa para todos os sem casa, Ouvi-nos, Senhor. haja pão para todos os sem pão, Ouvi-nos, Senhor. haja paz para todos os sem paz. Ouvi-nos, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Meus irmãos e minhas irmãs, invoquemos sobre estas águas a graça de Deus Pai, onipotente, para que em Cristo sejam reunidos aos filhos adotivos aqueles que nascerem pelo batismo. Convido todos a estender as mãos sobre a água. Ó Deus,
pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhas invisíveis. Ao longo da história da salvação, vós vos servistes da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. Já na origem do mundo, o vosso Espírito pairava sobre as águas para que elas concedessem a força de santificar. Nas próprias águas do dilúvio prefigurastes o nascimento da nova humanidade. De modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o mar vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurasse o povo nascido na água do batismo. Vosso filho, ao ser batizado nas águas do Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo. Pendente da cruz do seu coração aberto pela lança, fez correr sangue e água. Após sua ressurreição, ordenou aos apóstolos: ide fazer meus discípulos todos os povos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olhai agora, Pai, a vossa igreja e fazei brotar para ela a água do batismo. Que o Espírito Santo dê por esta água a graça do Cristo, a fim de que o ser humano, criado à vossa imagem, seja lavado da antiga culpa pelo batismo e renasça pela água e pelo Espírito Santo para uma vida nova. Nós vos pedimos, ó Pai, que por vosso Filho desça sobre esta água a força do Espírito Santo, e todos os que pelo batismo forem sepultados na morte com Cristo, ressuscite com Ele para a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fontes do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, pelo mistério pascal fomos no batismo sepultados com Cristo para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, terminados os exercícios da Quaresma, renovemos as promessas do nosso batismo, pelas quais já renunciamos a Satanás e suas obras, e prometemos servir a Deus na comunidade católica. Porém, aquilo que celebramos no batismo deve ser conquistado por nós no dia a dia. Por isso, mais uma vez, renovemos a nossa profissão de fé. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado? Renuncie. A gente só pode renunciar pela gente, né? A gente pode renunciar pelo outro. Então, renuncie. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo, e nos concedeu o perdão de todo pecado, guarde-nos em sua graça para a vida eterna, no Cristo Jesus nosso Senhor.
Demos graças ao Senhor, repartindo entre nós este pão consagrado, memória viva do corpo do Senhor, que se fez presente em nossa mesa, como se fez na última ceia, junto com seus discípulos antes de sua Páscoa. Que Ele transforme o nosso coração para sermos testemunhas da ressurreição. Cantemos louvores ao Pai Criador. Cantemos louvores ao Pai Criador. Com fé e gratidão a nosso Senhor. Com fé e gratidão a nosso Senhor. Jesus está vivo, é Rei vencedor. Jesus está vivo, é Rei vencedor. Nos abre as portas do reino do amor. Nos abre as portas do reino do amor. Da Virgem Maria ele foi concebido. Da Virgem Maria ele foi concebido. Sua vida entregou pelo povo oprimido. Sua vida entregou pelo povo oprimido. Sacia de pão os que passam fome. Sacia de pão os que passam fome. Dá força, esperança aos que invocam seu nome. Dá força, esperança aos que invocam seu nome. É o dia da graça, a Páscoa da vida. É o dia da graça, a Páscoa da vida. Da nova aliança por Deus garantida. Da nova aliança por Deus garantida. Feliz é o povo em que Deus é o Senhor. Feliz é o povo em que Deus é o Senhor. Que vive a justiça, a paz e o amor. Que vive a justiça, a paz e o amor. O céu e a terra se juntam a nós, com os anjos e santos é uma só voz. Com os anjos e santos é uma só voz. O Senhor é santo, 3 vezes santo. O Senhor é santo, 3 vezes santo. No céu, na terra e no firmamento. No céu e
e dos tempos. Amém. O Senhor da vida dos tempos. Amém. O Senhor da vida e dos tempos. Amém. O Senhor da vida dos tempos. Amém. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos a festa com pão sem fermento, o pão da retidão e da verdade. Aleluia. Calma um pouquinho, calma. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sei quem fez minha morada, mas em vossa morada serei. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. quando a equipe de liturgia distribui o pão para quem não participou da Eucaristia, vamos mais uma vez meditar o refrão. Comungar é tornar viva a aliança em Jesus, razão da nossa esperança. Comungar é tornar viva a aliança
é tornado em aliança em Jesus, razão da nossa esperança. De novo, vem comigo. É tornado em aliança em Jesus, razão da nossa esperança. É tornado em aliança em Jesus, nossa esperança. É fazer-se solidário, sem terra e sem salário, sem casa presidiário na dor. É provar a novidade da mais pura liberdade, de uma nova humanidade, de paz e amor. Novo lugar, retornar em aliança em Jesus, razão da nossa esperança. Retornar em aliança em Jesus, razão de nossa esperança. É firmar um compromisso, um poder feito serviço, pois Cristo sempre fez isso, irmão. A honra do Pai divino não é tanto o hino, é vida, é nosso destino, libertação. Aleluia, aleluia. O mudar é tornar em aliança em Jesus, razão da nossa esperança. De pé bonito, o mudar é tornar em aliança em Jesus, razão da nossa esperança. Mais uma vez, vem comigo, todos juntos. O lugar é tornar em aliança em Jesus, razão da nossa esperança. Oremos. Ó Deus, alimentados pela Páscoa do Senhor, voltamos com o coração renovado de esperança. Dai-nos a força do Teu Espírito para sermos testemunhas da vida que vence o pranto e a morte. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Os avisos. Amanhã não teremos a celebração, celebramos hoje, né? Com muita alegria, graças a Deus. E celebraremos domingo que vem, se Deus quiser, juntos de novo, né? Continuando a celebração da Páscoa. Então, nós iniciamos na quinta-feira santa essa celebração que vamos encerrar hoje. Naquela celebração e na celebração de ontem não tivemos a bênção final. Nós teremos então a bênção final daquela celebração que iniciou na quinta-feira santa hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus da vida, que ressuscitou Jesus dos mortos, nos ressuscite desde já para uma vida nova. A Ele a glória, o poder
e o louvor, agora e para sempre. Ele que ressuscitou, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos acompanhe agora e para sempre. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. A Laiane mais um Jonathan preparou uma lembrancinha, vocês esperem uma hora para pegar no carro, tá bom? Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. E aqui dentro também do pote tem a água abençoada. Quem quiser pode pegar aqui e levar para casa, tá? Santinha, Ed.